Antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu conversava com a professora Alice da dificuldade que nós temos, e ainda o município em si, o Brasil inteiro, tem dificuldade de aproveitar essa mão de obra extremamente qualificada que nós temos nas nossas universidades. Nós temos professores pós-doutores em suas áreas que têm um grande conhecimento, e nós, muitas vezes, não conseguimos aproveitar essa mão de obra tão qualificada e paga pelo governo. Então, nós estamos, neste momento, abrindo uma grande porta para poder fazer essa parceria com os nossos professores que queiram participar, que queiram qualificar, que queiram ajudar o município a desenvolver o nosso município e a região inteira. Então, acho que, Alice, que nós estamos no caminho certo. Estamos fazendo o que não fizeram antes. Então, a ideia é que a gente consiga ter resultados diferentes. Com a palavra, para começar essa brilhante apresentação, o professor, doutor Raimundo Filho, e também ex-gerente do Ministério da Educação em Brasília. O senhor quer um microfone? O senhor quer falar em pé? O senhor quer falar sentado? Como é que o senhor quer? Posso começar aqui e passar a palavra depois? Perfeito, professor. Com a palavra. Bom, obrigado, Rafael. Eu vou começar me apresentando para vocês, para o público que está presente e para os que estão em casa assistindo pela TV, conhecerem quem é o Raimundo. Tu apresentaste, a Alice já citou que me encontrou em algumas ocasiões na Secretaria de Educação e no MEC. Bem, minha formação inicial na graduação é em Engenharia Geotécnica, mas eu fiz a minha carreira acadêmica trabalhando em ensino de engenharia e em tecnologias educacionais. Fiz o mestrado em ensino de engenharia, fiz o doutorado em informática na educação. Quando eu acabei o doutorado, eu acabei sendo convidado para ir ocupar um cargo de gestão no MEC, na Secretaria de Educação Básica, e fui ocupar a função de coordenação de tecnologias na educação da Secretaria de Educação Básica. Trabalhei quase 3 anos em uma experiência profissional que foi extremamente relevante para a minha vida pessoal e profissional. Lá eu trabalhei numa posição em que eu trabalhava na interface entre a formulação e execução das políticas públicas para a educação básica. E aprendi muito lá. E voltei de lá com essa bagagem de 3 anos trabalhando de uma forma técnica, mais técnica do que política, em projetos muito grandes, e eu consegui entender a complexidade que se tem para se formular e executar uma política para os vários Brasis. O Brasil é um país que tem muitas realidades muito diversas, e tu fazer uma política pública em educação para ser executada num país como o nosso é bastante complexo, mas a gente tem que ir batalhando, né? As realidades que existem entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil são bastante distintas. Bom, e acabei voltando para o Sul e vim para o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, para o campus Pelotas Visconde da Graça, e hoje eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias na Educação, e sou coordenador do núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas. Hoje são minhas 2 grandes áreas, são tecnologias educacionais e trabalho com pessoas com deficiência. Bom, e aí, a tecnologia educacional, qual a questão prática que me envolve em relação a esse tema? Eu sou professor e pesquisador, e sou professor em licenciatura, nas licenciaturas em Ciências da Natureza. Então, nós formamos professores para atuar na educação básica. E eu dou uma disciplina que se chama Tecnologias na Educação, lá no campus Pelotas Visconde da Graça. Essa disciplina é dada para licenciatura em Física, licenciatura em Química, licenciatura em Biologia. É uma disciplina do 1º semestre. Eu dou essa mesma disciplina de Tecnologias na Educação na especialização em Ciências e Tecnologias da Educação. E dou essa mesma disciplina no mestrado, disciplina de Tecnologias na Educação, no mestrado em Ciências e Tecnologias na Educação. Então, minhas linhas de pesquisas, minhas áreas de concentração, meus temas, meus tópicos principais de ensino e pesquisa estão relacionados com tecnologias educacionais, com a
acesso à informação para qualquer público, seja ele com deficiência ou não. E isso que me trouxe aqui, o professor, o Cacuete, o vereador Rafael Amaral, teve contato comigo nesse ambiente acadêmico, conheceu um pouco do meu trabalho e viu a oportunidade de a gente poder discutir tecnologias na educação aqui com vocês e em um ambiente público, uma discussão pública que é extremamente relevante. Eu vou começar, aí agora eu vou, professor, tem o Cacuete falar de pé. Fiz a minha apresentação, então vou passar para frente e vou seguir minha fala. Eu gostaria de mostrar rapidamente aqui um recurso que, na verdade, não estava preparado para mostrar, mas eu vou mostrar para vocês. Este aqui é o site do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas do Campus Pelotas Visconde da Graça, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Este site contém alguns projetos que estão em execução e o escopo principal do núcleo, ele dar apoio ao processo de tomada de decisão, dentro do nosso campus. Contudo, por o interesse das atividades que eu realizo, interesse pessoal, eu agreguei, além do assessoramento à direção do campus, pesquisas relacionadas a pessoas com deficiência. Hoje nós temos aqui alguns projetos que estão sendo executados. Aqui os nomes dos projetos, acessibilidade, informações em braille nos rótulos dos vinhos produzidos no Campus Pelotas Visconde da Graça. Este projeto aqui ele diz respeito à acessibilidade a conteúdo em produtos que normalmente as pessoas que não têm deficiência consomem sem problema nenhum, e a gente às vezes não se dá conta da dificuldade que uma pessoa com deficiência, ou surdo ou cego, tem em exercer a sua cidadania, em sair de casa, em ter a mobilidade urbana adequada, andar normalmente pelas ruas da cidade, chegar num supermercado e comprar um produto. Poucos produtos têm informações em braille para cegos. E nós desenvolvemos um rótulo em braille para os vinhos que são produzidos no curso de viticultura do campus. E estamos fazendo a validação desse rótulo com a escola Luiz Braille, para saber se as informações efetivamente dão conta da escolha individual, de ter autonomia, de uma pessoa cega ter autonomia para escolher um produto, se ele conseguisse chegar em um supermercado, ou em uma loja de vinhos, ou uma loja de qualquer produto que as pessoas consomem normalmente. Aqui foi uma parceria com a Secretaria de Educação da cidade de Morro Redondo, onde a gente desenvolveu um projeto da melhoria da qualidade da educação básica através do incentivo à Professor prática Raimundo, do xadrez. Só um momento que está tendo um problema técnico está aqui. Dando... Temos um técnico para nos ajudar. Pois não. O aparelhinho que está na mão. Bom, depois eu uso ele, então. Deixar aqui. Perfeito. A gente trabalha também com uma iniciativa de transformar transtornos neurológicos serem tratados em alguns aspectos com a mesma problemática que se trabalha com pessoas com deficiência. E os pontos principais são preconceito e estigma. Tem alguns transtornos neurológicos, como a epilepsia, que causam algumas condições de segregação na escola, como pessoas com deficiência sofrem. E nós temos um projeto, inclusive é foco de uma dissertação do mestrado, que faz um estudo sobre a percepção dos professores e dos gestores a respeito destes transtornos neurológicos, em especial a epilepsia, que está servindo de mote para essa pesquisa. Um estudo qualitativo também foi realizado em parceria com o CAPTA, da SMED, para fazer um levantamento de como as tecnologias assistivas e as salas multifuncionais estão sendo efetivamente trabalhadas nas escolas. Isso aí foi uma monografia de especialização. E o último, que eu acho que é o mais interessante no momento e diz respeito ao que a gente veio falar aqui,
que é acessibilidade em conteúdo. A gente tem que quebrar a barreira de acesso a conteúdo a pessoas com deficiência, sejam cegas, sejam surdas. E nós desenvolvemos um projeto em parceria com uma empresa desenvolvedora de software de Recife que resultou neste produto. O surdo, ele não é alfabetizado, normalmente ele não é alfabetizado em português. A língua nativa e a principal expressão da cultura surda é a língua de sinais. E nós nos equivocamos por eles serem videntes, nós equivocadamente entendemos que eles leem em português e isso não é verdade. Eles são alfabetizados em Libras e todo o conteúdo textual da web, na maioria dos casos, para os surdos que são alfabetizados em Libras, não está acessível. Um surdo não tem acesso ao conteúdo web em português. Deveria-se ter um recurso que permitisse que ele se comunicasse ou tivesse acesso à informação através da língua nativa dele, que é Libras. Bom, faço uma ressalva, isto é uma tecnologia que apoia, ela não está substituindo os intérpretes de Libras, ela vem ao encontro de uma dificuldade, a gente está fazendo uma pesquisa para tentar resolver esse problema, na verdade ajudar o surdo a ter acesso ao conteúdo web. E o que foi desenvolvido? Está nos nossos sites, do programa de pós-graduação e do NAPNE. É um avatar que ele é carregado a partir de um ícone e que qualquer texto que for escolhido, ele é interpretado em tempo real pelo avatar e é traduzido para a língua de sinais. Se existir o sinal específico na base de dados do avatar, ele faz o sinal. Se não existir, ele faz a datilologia, ou seja, soletra, né, o que está no texto. Este é um produto de pesquisa de uma instituição pública federal de ensino. Este produto ele tem que ir para a rua, ele tem que ir para a escola, ele tem que ir para os portais do poder público. E aqui já deixo dito que este é o resultado de um projeto que tem que ser levado à comunidade. E já me ponho à disposição da mesa do nosso vereador Rafael Amaral, da Alice, para que isto saia de dentro do âmbito da nossa pesquisa e que vá, de fato, cumprir a função que deve ser dada a esse produto. Tá bem? Bom, vamos começar então a falar sobre tecnologias educacionais, né? Eu vou aproveitar o gancho da Alice, e que ela falou que nós temos que discutir o que é tecnologia educacional para nós nos colocarmos nesse meio e entender o que é a tecnologia, entender o que é a tecnologia educacional e para pensar de que forma que a gente vai colocar isso à disposição dos professores, da escola, dos gestores. Então, eu vou pedir desculpa para os meus alunos, tem alguns alunos meus aqui que eu já fiz essa discussão, então um pouquinho de paciência, porque eu vou refazer essa conversa aqui para os outros presentes e para o pessoal em casa, para nós chegarmos a um acordo sobre o que é tecnologia educacional e aí a gente continuar a conversa. Tá? Eu vou enfatizar alguns pontos, na verdade, eu vou trazer algumas informações que não são a minha especialidade, mas eu quero enfatizar os períodos de tempo em que ocorrem grandes transformações na humanidade. Nas grandes transformações da humanidade ocorrem grandes revoluções tecnológicas. Perfeito? Onde é que a gente começa essa conversa? A gente começa essa conversa há milhões de anos atrás. Nós temos aqui o surgimento dos ancestrais da civilização há 6 milhões de anos. 6 milhões de anos é muito tempo, não tenho nem ideia de como mensurar isso, é um absurdo. Mas é por aí que a gente começa a conversa. Não é? E aí a gente tem alguns marcos aqui nessa história da evolução da espécie humana. Nós temos nossos ancestrais aqui surgindo ao Australopithecus há 4,3 milhões, vivendo até 2,4 milhões de anos atrás. Em 2,5 milhões de anos atrás surge o Homo habilis. Esse Homo habilis ele domina algumas técnicas para produzir ferramentas com pedras. É o período paleolítico. Há 2 milhões de anos atrás surge o Homo erectus. Este cara aqui
foi o responsável por dominar o fogo. Fogo não é uma tecnologia, porque não foi uma criação, não dependeu do homem, ele dominou uma técnica, pelo menos no meu entendimento, não é ainda uma tecnologia. A partir do momento em que ele produz ferramentas para gerar fogo, aí nós temos tecnologias, certo? Mas o homem dominou o fogo há 500 mil anos atrás. Neste período, agora vejam que as coisas começam a acontecer em intervalos de tempo menores. 500 mil, 200 mil anos depois, o homem supostamente já tinha estratégias para definir como ele ia caçar. Isso tem estudos antropológicos que supõem isso através de vestígios encontrados em cavernas e artefatos. Ele existia estratégia, muito bem. E há 150 mil anos surge o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Então vejam como os intervalos de tempo eles vão diminuindo, não é? Bom, percebam, 150 mil anos atrás, para a primeira grande revolução da humanidade, pelo menos as que são os marcos na história, nós temos a Revolução Neolítica, ou a Revolução Agrária. A Revolução Agrária foi o marco na evolução da humanidade, onde o homem se transformou em sedentário, não é? Ele se estabelece, ele deixa de ser extrativista e caçador, usando abrigos naturais, e ele começa a plantar, cultivar e começa a construir seus abrigos, e aí surgem alguns outros artefatos, e aí sim nós temos aqui uma revolução da humanidade, uma grande revolução tecnológica. Surge aqui a cerâmica, a tecelagem, cestaria, moagem, a descoberta da roda, força animal e outras coisas. Então, nós temos a primeira grande revolução da humanidade, a primeira grande transformação ou revolução tecnológica no desenvolvimento da civilização, não é? Próxima, e vejam o período, antes a gente estava falando em milhões de anos, agora a gente está aqui há 10 mil anos atrás, é brincadeira que eu faço, 10 mil anos atrás é o Raul Seixas, né? Não é? E é aqui, ele nasceu nesse período aqui, o Raul Seixas nasceu no sedentarismo, na Revolução Agrária, tá? Próxima grande revolução que nós temos na humanidade é a Revolução Industrial. E vejam que desta revolução, há 10 mil anos atrás, para a industrial, se passam 12 mil anos, já não é mais milhões de anos e os espaços de tempo já começam a ficar mais curtos. O que nós temos aqui na Revolução Industrial? Métodos de produções que eram artesanais passam a ser industriais, através do quê? Da fundição do ferro, que possibilitou a construção de maquinários e motores. E aí nós temos novos processos de produção, maior eficiência no uso de energia a vapor, uso da água como energia através de moinhos, desenvolvimento de máquinas, ferramentas, bom, uma grande transformação, uma grande revolução da humanidade com uma grande transformação tecnológica. Então, o que eu estou fazendo aqui? Tentando construir um entendimento do que é tecnologia, não é? E a gente podemos chegar ao consenso de que as transformações tecnológicas, as transformações da humanidade, é o cacuete de falar para os alunos e não falar para casa. O Rafael, desculpa público que está em casa, aí você, tá? Daqui a pouco eu derrubo o nosso telespectador da cadeira, porque eu estou aqui falando, arrodeando, daqui a pouco o telespectador caiu, eu derrubei o cara. Você aí que está me assistindo, tá? Bem, estava falando do que mesmo? Grandes revoluções e grandes transformações tecnológicas. Então, nós temos aqui uma mudança nas tecnologias. Eu não sei bem o que vem primeiro, você aí. Eu não sei o que vem primeiro. Se a tecnologia propiciou essa revolução ou se a revolução demandou a tecnologia. Mas ela acontece, e ela acontece de uma forma sinérgica, não é? Existe um ponto aqui no meio destas duas transformações que aí vai nos levar para onde a gente quer, que é a tecnologia educacional. Mas nós vamos ainda chegar ao consenso sobre o que é tecnologia. No meio deste processo, surge a prensa móvel de Gutenberg, em 1450. Vejam que a gente estava falando lá de 10 mil anos atrás, pulamos para 1800, em 1450, 1400 surge a prensa de Gutenberg. O que ocorre aí? Agora a gente começa a falar de conhecimento, de democratização do conhecimento. A gente tem
a produção de livros em larga escala, não é? E com essa produção em larga escala, comunicação em massa e a democratização do conhecimento vem junto. Aqui também nós temos uma transformação tecnológica, e desta transformação tecnológica, dessa pequena revolução, aqui começa a revolução dos meios de comunicação. E essa revolução nós estamos vivendo até hoje. Vejam que as revoluções, elas eram ocorriam em espaços grandes de tempo e elas eram mais pontuais. A revolução agrária, 10 mil anos atrás, ocorreu por um X período de tempos, mas há bastante tempo atrás. A revolução industrial ocorre por um período de 100 anos, bem marcado. Durante 100 anos a revolução industrial vai ocorrendo. E agora percebam, a revolução dos meios de comunicação começa em 1400 e nós estamos vivendo ela até hoje. Então, as transformações tecnológicas ocorrem em espaços de tempo cada vez menores e nós estamos vivendo essa transformação e nós estamos imbuídos, nós estamos dentro, nós estamos interferindo nessa revolução e fica difícil a gente fazer um olhar distante, porque ainda a gente não consegue perceber todo o impacto e toda as transformações que esta revolução traz para outros setores da sociedade, por exemplo, para a educação. A gente está vivendo isso, não é? E a gente discute isso, de que forma a gente traz essa tecnologia, e será que a tecnologia educacional é esta moderna, digital, computador e tudo mais? Não sei, vamos chegar ao entendimento sobre isso, não é? Bom, e aí o que nós temos? O que nós temos? Nós temos aqui, ó, agora vamos falar da revolução dos meios de comunicação. Nós temos a prensa móvel em 1450, mas vejam como as coisas ocorrem em períodos de tempos bem curto e todas com extrema relevância para a nossa vida como sociedade. Nós temos a prensa, em 1835 nós temos o telégrafo, em 1876 nós temos o telefone, 1893 o rádio, 1925 a televisão. As coisas ocorrem de uma forma muito rápida nesta revolução dos meios de comunicação, não é? Aqui alguns fatos curiosos. A gente hoje sabe que a invenção do telefone ela não é uma exclusividade do Graham Bell. Ocorreu simultaneamente nos Estados Unidos e na Itália, e naquela época não existia internet. As pessoas não sabiam o que o outro estava fazendo em tempo real, como a gente sabe hoje. Eram pesquisas e experimentos que eram feitos em continentes diferentes, mas que foram realizados ao mesmo tempo. E o Antonio Meucci na Itália e Elisha Gray nos Estados Unidos fizeram experimentos como Graham Bell, e eles têm tanto valor para a invenção do telefone quanto a atribuição que foi dada a Graham Bell. Da mesma forma o rádio, e tem um fato muito curioso sobre o rádio, porque foi atribuído ao Tesla a invenção do rádio, mas o Guglielmo Marconi na Itália fez experimentos iguais e supostamente Roberto Landel de Moura, que era um padre porto-alegrense, fez uma experiência com o rádio anterior ao Tesla nos Estados Unidos. Então, nós temos o inventor do rádio aqui do nosso lado e, infelizmente, a indústria e o marketing americano levaram essa, não é? E o inventor do rádio é gaúcho. É gaúcho. Tá bom? E a televisão, aqui como um fato curioso, invenção por um russo, e a primeira transmissão ao vivo foi realizada na Olimpíada de Berlim em 1936. E vamos vindo, ainda dentro dessa revolução dos meios de comunicação. Nós temos o primeiro computador em 1945, e nós temos a internet em 1970, e temos a web em 1990. Internet e web são coisas distintas, não é? A gente confunde, mas não são a mesma coisa. A internet é a rede de computadores, a web é um serviço que roda sobre a internet. Nós temos vários serviços que rodam sobre a internet. E-mail roda sobre a internet. Hoje, a gente tem telefonia sobre IP, que é o VoIP, roda sobre a internet, não é web. A gente tem uma convergência de mídia hoje possibilitada pela internet e pelo computador. Hoje a gente escuta rádio pela internet, a gente vê televisão pela internet,
a gente navega, obviamente, pela internet, enfim. Então, existe uma convergência de mídia que vem acontecendo, que começou a partir do surgimento da web em 1990. Essa web que a gente conhece, ela é a forma gráfica de navegar. É isso que é a web, não é? Da onde veio a web? A web veio de um cara, da cabeça de um cara chamado Tim Berners-Lee. Ele era um pesquisador do acelerador atômico do CERN, na Europa, e ele desenvolveu essas ferramentas. Ele fez uma pesquisa de como ele poderia navegar entre os documentos, resultados de pesquisa dentro deste laboratório. Ele criou a web. Um cara criou a web. Uma pessoa, a cabeça de uma pessoa. E hoje vocês veem o que é a web, a navegação na internet através daquele software navegador, que é o Chrome, o Internet Explorer, o Mozilla, não é? Nessa época foi desenvolvido o primeiro navegador, que foi uma parceria desse cara com uma universidade, agora não me recordo o nome, dos Estados Unidos, chamado Mosaic. O Mosaic deu origem ao Netscape. Alguém usou o Netscape aí? Netscape não existe mais, e o Netscape deu origem ao Mozilla, não é? Um pouquinho de história da web. Bom, o que esse cara inventou? Já existia a internet. O que é a internet? A internet são os computadores conectados em rede. Isso já existe desde a década de 70, a partir de uma rede militar, de uma pesquisa acadêmica. Eram 2 universidades e as Forças Armadas Americanas. Imaginam, então, a quantidade de computadores que tinham na internet em 1970, não é? Alguns. Era ARPANET, se chamava. E ele pegou este protocolo de identificação, de endereçamento de computadores e conseguiu colocar conteúdo, basicamente textual, com links para outros conteúdos. E ele criou, então, um protocolo de comunicação que era lido pelo navegador, que é o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ele criou esse protocolo de comunicação que era lido pelos navegadores, na época só o Mosaic, e criou a linguagem de formatação HTML, que era de como colocar conteúdo textual disponível na rede. Era só isso a internet, a web, desculpa, só isso. Bom, o que nós temos hoje? Então, vamos só definir agora, dito isto tudo, as 3 grandes revoluções. A agrária, a revolução industrial e a revolução dos meios de comunicação, e a gente tem outros nomes dados a essa revolução que a gente vem vivendo hoje, a revolução do conhecimento, a revolução da informação, a revolução dos meios de informação, dos meios de comunicação. Vamos combinar, então, sobre um acordo aqui sobre o que é tecnologia, não é? A gente veio falando sobre tecnologia, mas efetivamente, o que é tecnologia? Não é? E eu trago aqui uma definição do dicionário sobre o que é tecnologia, que explica muito bem. Isso aí está em qualquer dicionário online. No meu tempo era o Aurelião, que era um volume físico. Hoje está na internet, era um livro enorme, grosso. Bom, tecnologia, teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Então, vamos combinar, se vocês estão de acordo, que tecnologia é tudo. É todo o método, toda a técnica, todo o processo, todo o aparato físico, concreto, virtual, a respeito de um determinado domínio do conhecimento. Então, faço a pergunta, Alice, o que é tecnologia educacional? Se quiseres, não é? O que é tecnologia educacional? Posso? Por favor. Então tá. Eu vou aproveitar uma fala tua. Tecnologia educacional é democratização do conhecimento. Hoje, numa escala muito maior, eu não posso falar muito sobre o que tinha de computadores em 1970, porque eu não era nascida. Então, eu vou aproveitar que essa sessão, essa audiência pública, ela está pautada por um tom agradável, né, porque é a fala de um professor brilhante, com expertise, então é uma coisa, é bom de brincar
né, na educação, o bom humor na educação. O que eu vejo uma tecnologia da educação muito importante é a gente compreender que as demandas acadêmicas têm uma origem e que esta origem nem sempre se dá dentro da academia. No momento em que nós temos um dos olhares, né? Eu não estou dizendo que isso seja tecnologia, mas uma das tecnologias que eu vejo é a compreensão objetiva das demandas que surgem, por exemplo, das escolas, e que isso se torne trabalho na academia, e que a academia traga para a gente a discussão. Mais ou menos o que fizemos no início da manhã ali, conversando sobre o Avatar. Perfeito. Bom, eu vou tentar fazer uma síntese, boa resposta, mas a tecnologia educacional, pelo menos para mim, você aí que está em casa, qualquer coisa que seja utilizada com a estratégia de ensinar algo. Pode ser? Podemos? Qualquer coisa que seja utilizada com a estratégia, com fins estratégicos para ensinar algo ou algum conteúdo a alguém é uma tecnologia educacional. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser digital, pode ser qualquer coisa mesmo. Tá? Eu brinco com os alunos, eu me arrisco a dizer que se é um meio de comunicar algo, o professor pode ser considerado como uma tecnologia. Não é? Pode ser? Então, estamos de acordo. É uma tecnologia, se ele é uma ferramenta de comunicação do seu conhecimento, enfim, professor pode ser, eu me arrisco a dizer, pode se gerar polêmica, mas enfim. E aqui está no dicionário o que é tecnologia, e aí nós entramos num acordo sobre o que é tecnologia educacional. Agora, o que a gente precisa mudar? É aí que eu acho que a gente vai começando a dar os passos para fazer essa revolução na educação. Qual é a diferença? E lembram que eu falei no início que existia a suposição de que há 300 mil anos atrás os homens que viviam nas cavernas, nossos ancestrais, tinham estratégias de caça? O vestígio é esse, que as paredes da caverna com carvão e extrato vegetal eram utilizados para, supostamente, ou mostrar quais os animais eram perigosos para as mulheres e crianças, ou como deveria ser a estratégia de caça de um determinado animal. Supostamente, nós temos a parede da caverna e os extratos vegetais e carvão como... Não dá para dizer que é uma tecnologia educacional, mas uma tecnologia para comunicar algo, para ensinar algo. Vou fazer o absurdo aqui de dizer que é uma tecnologia educacional, mas, enfim, qual é a diferença de ensinar de acordo com o que o homem ancestral fazia, mostrando o que era ou o que não era na parede da caverna, e uma aula de PowerPoint, com o PowerPoint sendo esta aqui que eu estou fazendo? Né? A diferença está aonde? O que muda é a tecnologia que suporta a informação que tu vai comunicar. Mas onde é que está a diferença? Em muitos casos não tem diferença, porque o professor às vezes se coloca na mesma posição do cara que estava lá dentro da caverna, dá o conteúdo, mostra o conteúdo da mesma forma. Então, o professor tem um papel muito importante nessa transformação de se apropriar das tecnologias e fazer o melhor uso delas, não é? Bom, então, pode ser que seja diferente, pode ser que em muitos casos reproduza a forma de se ensinar de 300 mil anos atrás. A tecnologia educacional, então, não resolve o problema, não é? O problema de ensinar não é a responsabilidade da tecnologia. O problema de ensinar é a responsabilidade do professor, do gestor, do poder público, das políticas. É isto que nós temos que começar a discutir. De que forma que a tecnologia educacional entra dentro da escola. De que forma que o professor se apropria desta tecnologia e faz uso com a melhor estratégia possível, com as condições que ele tem, para ensinar alguma coisa.
É isso? Bom. Pois não. Aproveitando para anunciar a presença do meu amigo colega vereador Tenente Bruno, do vereador Pedro Godinho, também da professora, que na verdade é histórica, foi professora da minha irmã, Ana Maria Martins, professora e ex-diretora da maior escola da América Latina, pelo menos para mim, Dr. Augusto Simões Lopes, a escola que eu tive a honra de estudar toda a minha infância. Também Rosana Martins, que segue os caminhos da mãe, né, que é professora também do Assis Brasil e da escola Dr. Augusto Simões Lopes. Sejam bem-vindas e é uma honra lhe ver aqui, professora. Cada vez mais bonito, o tempo só passa e faz bem a senhora. Continue, professor. Pois bem, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês e eu gostaria que vocês tentassem me dizer o que é essa imagem. Mas só... Tá bom. Bom, que imagem é essa aqui? O que vocês enxergam aqui? Alguém se arrisca? É o Big Bang. É o Big Bang. Não deixa de ser, mas não é. Bom, essa aqui é uma célula, bem que podia ser, mas não é. Olha só, o que é isso aqui? Ó? Olha, vejam só, tem uma semelhança entre uma e outra, não tem? Isto aqui é um projeto que foi desenvolvido para mostrar a internet graficamente. Isto aqui é a internet em 2003. Vejam a densidade desta imagem. Isto é a internet em 2014. As conexões e os roteamentos de todos os computadores na rede. Vejam a densidade, vejam o crescimento da internet em algo em torno de 10 anos. Isto era internet em 2003, isto é internet em 2014. Ali no rodapé está o site desse projeto, depois eu disponibilizo a apresentação para vocês, vocês vão poder navegar nesse projeto. Mas vamos ver mais de perto isso aqui? Olha só, isso aqui é um zoom. Vocês estão vendo aqui, ó, parece uma mamona ali? Aquilo ali é isto aqui. E o que é isto aqui? É um servidor e os computadores e os endereços IPs conectados a um servidor. Então, todos os dispositivos móveis que estão aqui, os computadores, tudo que está conectado na rede, ele está vinculado a um nó, a um servidor. Os nossos telefones, os nossos computadores, eles estão conectados a um servidor que está provendo acesso à internet. Então, nós temos os computadores conectados a um nó e esse nó conectado a um outro nó e acaba que o fluxo de informações vai para um backbone, que é uma espinha dorsal da internet que cruza os continentes, e assim nós estamos conectados, o mundo está conectado através da internet. Vamos voltar aqui, olha só, e olha a densidade, olha a quantidade de novos computadores e de novos nós que surgiram ao longo desses 10 anos. Tá bem? Bom, a internet está voando, e isto é um crescimento exponencial, e nós não temos como ignorar o crescimento da internet e o acesso à internet, e o acesso a dispositivos móveis. O acesso à internet por dispositivos móveis está crescendo absurdamente nesses últimos anos. Pergunto para vocês, se vocês forem comprar algum artefato computacional, tá? Vocês vão comprar um desktop daqueles torre grande, vão comprar um notebook, ou um tablet, ou um telefone. Tudo isso é computador hoje em dia, não é? Dificilmente tu vai optar por comprar um desktop para ter em casa, porque ocupa espaço e o poder de processamento é quase o mesmo hoje. O iPhone 6 tem o mesmo poder de processamento do meu notebook. O iPhone 6, que é um telefone, um computador que tu leva no bolso, que tem câmera fotográfica, que tem filmadora, que tem tudo, não é? Bom, vamos... E nós temos aqui, então, essa informação. Isso aqui estes eram os telefones em 2003. Eram só telefones, eram usados só para falar. Estes são os telefones em 2014. Isso, são computadores, máquina fotográfica e filmadoras que tu leva no bolso.
em 2004, nós tínhamos 56 milhões de pessoas no Brasil acima de 10 anos proprietários de telefones. 2013, nós temos 130 milhões, mais do que o dobro de pessoas com telefones, sendo que os telefones já não são mais esse aqui, são aqueles ali, né? São esses smartphones hoje. 130 milhões de pessoas, 75% da população nessa faixa etária, acima de 10 anos. Bom, isso aqui eu achei bárbaro. Eu estava conversando com a minha mulher, ela dá aula de matemática no Campus Pelotas, e ela falou, hoje meus alunos, eu passo atividades no quadro para os alunos, eles não copiam mais. E eu pensei, pô, como é que não fotografou? Eu fui atrás e achei. Tu passa atividade no quadro e eles fotografam com o telefone a atividade. Eles não copiam mais no quadro. Qual é o problema? Está certo ou está errado? Não sei, para mim não tem problema. Copiou, está lá a atividade, ele vai para casa, leva no bolso a atividade, abre no computador, vê o que estava escrito no quadro, não vou ficar gastando tempo escrevendo, né? Vou me ocupar com outra coisa. A gente tem que pensar nisso aqui, a cabeça do aluno, como é que está funcionando em relação a isso tudo, não é? Como é que a gente vai colocar o telefone, a internet, o computador a favor da escola? Esse é o ponto. Como é que a gente traz de uma forma legal, divertida, atraente e boa para o professor, como estratégia pedagógica, ensinar algo? Este é o ponto que a gente tem que discutir. E aí eu trago aqui rapidamente, então, para fechar, alguns pontos que fazem a síntese dessa discussão, não é? Quais os possíveis benefícios que o uso da internet e dispositivos móveis trazem para a escola? Primeiro, melhoria no processo de gestão. Existem vários recursos disponíveis. Deixa eu voltar um passo aqui. Vocês entenderam por que eu estou com essa imagenzinha aqui? Está todo mundo computando na nuvem, não é? Está todo mundo computando na nuvem. O que é computação em nuvem? Vocês sabem? Computação em nuvem? Tá. Existe uma tendência hoje de tudo ser armazenado na rede, inclusive tu não precisas mais instalar software no teu computador. Tu podes, por exemplo, o Microsoft Office é pago, mas o Google Docs tem todos os 3 softwares principais do Office. Tem um processador de texto, tem uma planilha eletrônica e tem um software de montar apresentações, como PowerPoint, Word e Excel. É gratuito, tu não precisa instalar no teu computador, tem menos chance de tu botar vírus dentro do teu computador, tu não precisa nada, só o computador com acesso à internet. E tu tens o software gratuito, tu tens sistemas de gestão que tu não instala mais no teu computador, que melhoram a gestão do professor em relação às suas turmas, à sala de aula, acompanhamento de alunos. Então, pode melhorar o processo de gestão e isso trazer economia. Quando fala em economia, daí fica bacana, né? Bom, se sai mais barato, por que não? Então, tu põe a internet lá, não, tem custo, tem infraestrutura, mas no final vai sair mais barato. Vai sair mais barato porque vai economizar em recursos humanos, tu não vai precisar de gente fazendo manutenção em computador toda hora, porque está cheio de vírus, os computadores vão funcionar melhor, e tu vai economizar grana. A escola vai ficar mais barata para o poder público e para os gestores. É uma possibilidade. Para o professor e para o aluno, atividades educativas com internet na sala de aula, possibilidade de integrar o analógico, o digital e a rede, não é? Depois eu vou mostrar o que eu quero dizer com isso aqui, agora no próximo slide. Otimização do tempo, tu vai gastar teu tempo em preparar bem uma aula, em montar um bom plano de ensino, em preparar melhor estratégia para ensinar algo, não é? E o uso de recursos diversos, todos, sejam eles analógicos, digitais, em rede, com computador, sem tablet, telefone, seja lá o que for. Aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, Times Educational Supplement é uma rede social de professores para professores que hoje conta com mais de 3.000 planos de aula de todas as áreas de conhecimento, de ensino superior e educação básica. Planos de aula prontos, tu vai lá e te apropria daquele plano de aula para ensinar um conteúdo específico, ele vai te dizer, faz assim, faz assado, usa esse recurso, usa aquele. Planos de aula, como todo mundo faz, preparando disciplina na escola.
3.000 planos de aula compartilhado. Eu já me arrisco a dizer que nós não estamos mais na era do conhecimento, na revolução dos meios de comunicação, nós estamos na era do compartilhamento de recursos, de conhecimento, de tudo, não é? Google Art, a gente está na escola e a gente não consegue levar o aluno num museu, não tem museu na cidade, não tem museu próximo, tem um projeto do Google, eu sou fã do Google, os caras têm soluções ótimas. 196 museus disponíveis com as suas coleções em um endereço web, tu navega nos museus, tem o Iberê Camargo em Porto Alegre, tem o Museu de Arte Moderna de São Paulo, tem o MoMA de Nova York, tu navega no mundo em 196 museus e mais de 500 coleções de arte distintas dentro deste projeto aqui. E um outro site que é muito bacana, que é o Manual do Mundo, que traz experimentos de ciências da natureza, física, química e biologia, de forma simples, baratas e que não precisa de laboratório. Tu faz experimentação em sala de aula. Isso é legal. Experimentação em sala de aula. Aqui ensina vários experimentos com planos de ensino para cada experimento, trabalhando conteúdos específicos dentro de sala de aula. Eu não sei se eu me arrisco a fazer isso ou não, se eu tenho um tempinho, não tenho mais tempo. Tá, mas eu vou só citar o exemplo. Tá? Você sabe o que é tensão superficial? Tensão superficial, você de casa. Você sabe o que é tensão superficial? Não é? Tensão superficial. A tensão superficial, ela pode ser trabalhada com uma moeda. Alguém tem uma moeda aí? Tá. Mas ele não vai querer. Bom, a brincadeira é a seguinte, eu não vou fazer o experimento, mas poderia fazer rápido. Quantas gotas, devolvo, quantas gotas cabem em cima desta moeda aqui? Quantas gotas de água cabem em cima desta moeda? Quantas gotas de água cabem? Chutem. Quantas gotas? Os meus alunos já sabem. Quantas gotas? Tá? Para os que ainda não viram esse experimento, vamos lá. Imaginem, 10, 15, 20, 50. Alice? 30. Bom chute, mas é por aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Olha como ficou. Ela está abalroada, não é? 37, 38, 39, 40. O que aconteceu aqui? Eu dei uma aula sobre tensão superficial e o que foram minhas tecnologias educacionais? Uma moeda, um conta-gota, um copo d'água e água. Isto é tecnologia educacional, é disso que a gente está falando. O que eu poderia fazer para integrar tudo? Eu poderia ter filmado isso aqui com o meu telefone, jogado para o meu e-mail, projetado lá e discutido com vocês o detalhe que vocês não estão vendo. Isto é analógico, digital e rede. Este é o uso da internet, é este o uso dos dispositivos, dos aparatos virtuais e concretos. Isto é a tecnologia educacional que a gente tem que discutir. Com internet, com telefone, com rede, junto com isto aqui. Obrigado, pessoal.